Oi, tudo bem? E aí, você gosta de ler histórias de terror? Você gosta de filmes ou esse gênero literário? Que tal se a gente conhecer algumas histórias sobre vampiros e conhecer o clássico desse tipo de literatura? Vamos lá ver um pouco mais sobre Drácula de Bram Stoker? Bem, hoje nós vamos dar início a uma nova playlist aqui no meu quadro Livros que Amei Ler, que são livros ligados ao gênero da literatura fantástica. E antes de apresentar especificamente o livro que nós resenharemos hoje, eu quero falar um pouquinho sobre essa temática que eu vou pegar a fundo, que são os clássicos da literatura mundial que falam sobre esse gênero fantástico. O que é o gênero fantástico? O gênero fantástico são todas essas histórias que vão trazer elementos que fujam da realidade. Então eu tenho um universo verossímil, um mundo que se baseia muito próximo à lógica do nosso mundo real, ou seja, que eu posso me ver dentro desse mundo e me sentir totalmente aceitável dentro da minha lógica e dinâmica do mundo normal. Mas essa história ela vai trazer alguns elementos que são fantasiosos, que são além da realidade normal. Por exemplo, vampiros, lobisomens, fadas, bruxas, enfim, tudo isso não existe dentro do nosso mundo real, mas eu insiro esses elementos dentro desse universo verossímil. Isso é literatura fantástica. A literatura fantástica, ela possui 3 subgêneros muito conhecidos, que é a literatura da fantasia, que são os contos de fadas, as lendas, os mitos, principalmente. Nós temos a literatura de ficção científica, que é toda vez que envolve um fato que até é ligado à ciência, que não está ligado ao mundo do misticismo, ao mundo do sobrenatural, mas é uma ciência que ainda não foi comprovada, é um universo da futurologia, do que seria possível se fazer com a ciência, portanto, não é de fato científico, não é verossímil e acaba sendo fantástico, acaba sendo fora da realidade normal. Que são esses livros, por exemplo, que vão falar sobre viagem no tempo, sobre alienígenas. Pode ser que existam essas coisas? Podem, mas como não existe nenhuma evidência científica atual, ainda é considerado uma literatura fantástica. E por último, que é o tema dos nossos próximos vídeos, é a literatura de terror, a literatura de horror. Essa literatura fantástica que tem aí como objetivo criar um suspense, criar um certo medo. Bem, então nós acabamos de inaugurar aí uma série de vídeos do canal falando especificamente sobre literatura fantástica. Já que vocês já entenderam o que é literatura fantástica, vamos conhecer o livro que eu resenharei, que é o Drácula, do Bram Stoker.
Bram Stoker é um escritor inglês que publicou esse livro em 1897, no século XIX. Na verdade, o Bram Stoker é irlandês, né? Ele pertence aí à conhecida Grã-Bretanha no século XIX, mas ele nasceu na Irlanda especificamente, e ele publicou essa obra aí no final do século XIX. Essa versão que eu li é uma versão da editora Darkside, que eu super indico, a editora como um todo, e essa edição do Drácula, porque é o completo e, conforme o próprio texto introdutório admite, é uma das versões publicadas na atualidade mais próximas da versão que foi publicada pelo próprio autor no século XIX. Por isso eu adorei ler esse livro nessa edição da Darkside. Bem, então vamos falar sobre livros que falam sobre vampiro especificamente, né? Então, o Drácula do Bram Stoker, sem dúvida, é a obra principal quando se fala de literatura vampiresca. Então, qualquer pessoa que goste dessa temática de vampiro vai ler em algum momento da vida Drácula, ou precisa ler em algum momento da sua vida Drácula, porque ele praticamente conceituou todos os ideários imaginários aí dos filmes, séries e blá 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 que vieram posteriores a ele quanto ao que é ser vampiro. Então, se você gosta daquele vampiro que você tem que matar com uma estaca no coração, com colares de alho para expulsar o vampiro, se você imagina o vampiro como um ser que não tem reflexo no espelho, que não pode ter contato com a luz do sol porque senão se queima, se essa é a visão que você aprendeu desde criança do que é vampiro, isso surgiu com a obra Drácula do Bram Stoker. Então, se você quer conhecer a origem de toda essa narrativa, é necessário que você leia essa obra. Mas não foi o Bram Stoker quem escreveu primeiramente sobre essa temática. Nós tivemos em 1818 uma publicação do inglês, aí sim, inglês, John Polidori, de um livro chamado Vampiro, que de fato inaugurou a temática do personagem vampiro como um ser aristocrático, como um ser que pertença a essa alta sociedade. Inclusive, essa história da publicação do John Polidori, ela é bastante triste e polêmica, porque envolve aí um plágio, né, um roubo dos direitos autorais da obra, feita por um escritor extremamente importante e famoso do período romântico, né, que é esse início do século XIX, que é o escritor inglês Lord Byron. Bem, esses escritores do início do século XIX, eles adoravam esse contexto sombrio, essa coisa de terror, essa literatura fantástica. E apesar de serem poetas, né, o Percy Shelley e o Lord Byron estavam numa casa de inverno na Suíça, em plena uma tempestade, e o Lord Byron tinha consigo seu médico pessoal, que era o pretendente a escritor, o John Polidori, e o Percy Shelley estava com a sua amante, a Mary Shelley, e que também tinha a irmã, que eu esqueci o nome da irmã da Mary Shelley junto. O que acontece é que imagina você trancado dentro de uma casa, discutindo filosofia, discutindo poesias, e aí começa uma tempestade terrível e aquela famigerada contação de histórias de terror tão propícia com esse climinha. E o Lord Byron, que já era consagrado como um enorme escritor, ele propôs aos participantes que fizessem um desafio. O desafio era que cada um deles contasse a sua própria história de terror. E essa história de terror, ela seria... eles iriam ver qual seria a história mais legal. Bem, não deu muito certo essa brincadeira, apesar de ter dado super certo. Por quê?
Porque os dois escritores consagrados, que é o Percy Shelley e o Lord Byron, que eram poetas, eles desistiram rapidamente do desafio e voltaram para suas poesias, enquanto que a esposa do Percy Shelley, a Mary Shelley, e o John Polidori se engajaram aí na temática de produzirem obras, produzirem aí o seu conto de terror, e fizeram duas das maiores histórias de terror que é a história que a literatura já conheceu, que é o Vampiro e Frankenstein. Bem, semana que vem eu vou resenhar a obra Frankenstein aqui pra vocês, e daí vocês verão mais um pouquinho a outra parte dessa história. Vou me ater somente à parte do John Polidori, né? Aí o resto da história vocês acompanhem semana que vem. O John Polidori, ele adorava o Byron, e como eu disse, ele era médico. Ele pretendia ser um escritor, mas ele era médico de profissão. E o Byron humilhava o que ele produzia como literatura. Nunca deu muito espaço para o que o Polidori produzia, sempre o menosprezando e colocando o que ele fazia como algo menor. Bem, e o John Polidori, quando ele terminou a obra Vampiro, ele mostrou para o Lord Byron, e o Lord Byron continuou desdenhando, não deu muita importância para aquilo, e o Polidori acabou até largando aquela história na própria casa do Byron quando seguiu com sua vida. Aí que vem a parte triste, que é o que o Lord Byron, ele publicou o conto do Vampiro do Polidori como sendo dele, e por muitos anos o Polidori, ele teve que conviver assim com um escritor que ele admirava, que o menosprezava, que dizia que o que ele fazia não era bom e que roubou essa obra dele e acabou fazendo muito sucesso com uma obra que ele tinha desdenhado, ridicularizado e tal. O Polidori, ele conseguiu rever os direitos autorais da sua obra, tanto é que hoje nós sabemos que quem escreveu a obra Vampiro não foi o Byron, e sim o Polidori, mas ele nunca conseguiu, sei lá, se resolver com todas as suas crises existenciais, e ele se matou com 20 e poucos anos. Morreu extremamente jovem, foi uma vida extremamente triste. Por isso que eu falo que a publicação inicial aí desse universo vampiresco já começou de maneira sombria por si só. Gente, os histórias sobre vampiros não morreram com o Polidori, nem com o Byron e toda essa polêmica, essa fofoca. Tiveram ainda diversas publicações de contos, de narrativas menores, falando sobre isso. Nós falaremos sobre várias dessas narrativas aqui, nessa série que eu farei no canal. E uma delas, que antecedeu ao Drácula do Bram Stoker, é essa obra aqui do Le Fanu, que também é um inglês, o Sheridan Le Fanu, que é a Carmilla. Carmilla é uma vampira, mas que se transforma num gato preto. Bem, em outro momento a gente também vai resenhar essa obra do Fanu. E daí nós chegamos à publicação, em 1897, da obra Drácula do Bram Stoker. Vou resumir um pouco o enredo aí do Drácula. Em primeiro lugar, eu preciso falar para vocês que Drácula é uma narrativa epistolar. O que significa isso? Não há uma narrativa em si, não existe um narrador que vai conduzir toda a temática. Na verdade, o que acontece é que é uma junção de cartas pessoais que foram trocadas entre os personagens, diários pessoais, diários profissionais, né, como relatórios de trabalho, relatos de viagens, notícias de jornais, enfim. É uma série de documentos produzidos por inúmeras vozes, portanto eu tenho o ponto de vista de inúmeros dos personagens envolvidos, inclusive no caso de notícia de jornal, relato de viagem, personagens que nem são assim tão relevantes para a história, mas que acabam contando os fatos, narrando as ações que são importantes para nós entendermos o montante geral do enredo. Então a narrativa toda de Drácula é feita baseado nisso. Então não há um narrador único, uma voz única que fala durante esse texto. Bem, eu
Eu, Tatiana, divido a obra Drácula em 4 partes. Quais são essas 4 partes que eu dividi a obra? A primeira é quando você tem aí a apresentação de quem é o Conde Drácula, tá? E para falar sobre essas partes, eu vou falar para vocês sobre quem são os personagens principais, que eu diria até que são a totalidade dos personagens da história, porque tem pouquíssimas pessoas além das que eu vou dizer. Então nós temos aí o casal Harker, que é o Jonathan e a Mina Harker, que se casam no contexto da história, ao longo da história. Desculpa, nós temos a Lucy e a mãe da Lucy, mas a que mais aparece na história é a Lucy, que é uma das personagens que vai se transformar em vampiro. Nós temos aí o trio fã-clube da Lucy, que é o Arthur, que é o noivo dela, de fato, o Quincy, que é um norte-americano, e o Dr. Seward, eu vou chamar ele de Seward, porque eu não sei pronunciar o nome dele. Desculpa aí os ingleses de plantão. O Dr. Sewey, ele... Então, tem esse trio, né? O Arthur, o Quincy e o Sewey. E o Van Helsing, que é o nosso enigmático personagem. Além, é claro, do Renfield e do próprio Conde Drácula. Então, são esses os nossos personagens, basicamente, na história inteira. Agora, voltando às partes que eu havia dividido a história. Então, inicialmente, nós temos a apresentação do Conde Drácula, que vai nos mostrar aí quem é esse monstro, quem é esse personagem de terror. Eu acho, na minha opinião, uma garota do século XXI lendo o livro, que essa primeira parte da obra é a parte mais assustadora. Eu acho que ela é a que mais envolve o leitor no terror, pelo suspense. Realmente, assim, tem uma série de descrições da cena do Jonathan Harker lá no castelo do Drácula, na Transilvânia, que realmente arrepiam, realmente dá aquela sensação, assim, de susto. Mas dizer que é uma história de terror para competir aí com os atuais filmes hollywoodianos de horror, não é, gente. A gente tá falando de uma narrativa do século XIX que por si só ela é bastante tímida. Ela conduz o leitor a esse terror de forma bem calma, bem devagar. Você vai se mergulhando naquele universo e quando você vê, você está sim assustado, você está sim envolvido naquele suspense, mas não é o terror que vocês estão imaginando. Bem, a outra parte da história que eu divido é a transformação da Lucy em vampiro. Então vai ter uma parte da narrativa que a gente vai justamente deslumbrar como que a personagem meiga, delicada, completamente gentil, uma cristã perfeita, ela se transforma numa vampira e o que isso acarreta de mudanças no comportamento dessa personagem. A terceira parte é quando Van Helsing... O Van Helsing, por si só, ele é um personagem bastante conhecido da cultura pop, né? Ele teve acho que até mais que o Drácula, tanto quanto o Drácula do Bram Stoker, o Van Helsing tem uma literatura à parte só sobre ele e que nós já conhecemos no século XXI dentro do cinema, de séries de TV, da cultura pop, o Van Helsing por uma série de outras visões. E é interessante conhecer o Van Helsing original, o primordial de tudo, que é o do Bram Stoker, que é esse cientista barra médico, barra 100 mil coisas, estilo Bombril faz tudo, que é apresentado aqui no Drácula do Bram Stoker pra gente. Bem, a terceira parte da obra literária do Drácula é basicamente o Van Helsing explicando e tentando provar que existem vampiros e a Mina Harker compilando todos os fatos, que na verdade quem faz essa edição, né, juntando todos os diários e blá 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 por datas e organizando todas as epístolas que formam o livro dentro da narrativa, é a própria Mina Harker. Então nós temos nessa terceira fase a organização
e por aí, pesquisa e estudo da Mina Harker do que é um vampiro, como se combate um vampiro, e em paralelo nós temos o Van Helsing tentando convencer os demais personagens, né, o Jonathan, o Arthur, o Quincy e o Dr. Sway, de que existe um vampiro a ser combatido. E por último é a caça ao vampiro e aí o desfecho da história de quem será que vai ganhar essa batalha. Então, enfim, a história é essa. Não dá pra falar mais sobre a história, porque senão eu vou estar soltando aqui megas spoilers. Basicamente, sobre o enredo, eu vou resumir a isto. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre quais foram, né, as minhas percepções a respeito da leitura do livro em si. Bem, eu tinha assistido o filme de 1992, que é uma versão que se dizia super fiel ao livro do Bram Stoker, que é um filme do Francis Ford Coppola, né? O diretor Francis Ford Coppola, e tem um elenco extremamente interessante, traz um dos atores que eu acho mais lindo de Hollywood. Cara, eu sou uma pessoa dos anos 80, 90, então, né, se você é um adolescente do século 21, provavelmente você não compartilhe do mesmo gosto masculino que eu, mas, cara, eu amo Keanu Reeves. Hashtag eu amo Keanu Reeves. E o Keanu Reeves faz o papel do Jonathan Harker, né, que é esse marido da personagem que, pra mim, é a personagem principal do livro, que é a Mina Harker. Bem, no filme, gente, eu adoro o Keanu Reeves como ator, como músico, como pessoa, eu acho ele sensacional. Mas, particularmente, eu detestei a atuação dele nesse filme, porque eu não sei se foi culpa dele ou do diretor, mas o Keanu Reeves ali fez uma encenação bastante água com açúcar e ele não representa o Jonathan Harker do livro. Tá? Se você conhecer a história do livro, Jonathan Harker, produzida ali pelo aquele filme, não condiz com o personagem do Bram Stoker. Mas ok, tá lá o Keanu Reeves pra gente olhar e degustar com mais apreciação a historinha dos vampiros da década de 90. Outra atriz bastante famosa que tá nesse elenco do Francis Ford Coppola, de 92, é a Winona Ryder, que atualmente ressuscitou com o papel da Joyce Byers, da série da Netflix Stranger Things. Uma série bastante legal também, que eu curto bastante. E a Winona Ryder, ela faz justamente o papel da Mina Harker, que, como eu disse, é a personagem principal da história. E quem faz o Drácula é o Gary Oldman, que é o mesmo ator que fez o Sirius Black do Harry Potter. Bem, quanto ao filme, gente, se você assistiu o filme que nem eu, primeiro, antes de ler o livro, e você vai lendo o livro acreditando na promessa que o Francis Ford Coppola fez, de que aquele filme é extremamente fiel ao livro, você vai provavelmente se decepcionar ou com o livro ou com o filme, porque realmente não tem essa relação tão exata quanto foi prometido na década de 90. A começar por um fato muito claro, que é a existência do romance entre a Mina Harker e o Conde Drácula. Isso não existe no livro, tá? Esse romance que seria até assim secular, de coisas de encarnações passadas, isso não existe no livro. Então, o livro, o Conde Drácula não tem nenhuma relação romântica com a Mina Harker. A Mina Harker, ela é totalmente devota ao amor do marido dela, o Jonathan Harker. Então, assim, esquece essa pegada do filme. Outra coisa que também não tem no livro e que, ao meu ver, é até mais positivo, é a sexualidade da Lucy, né? A personagem que se torna uma vampira. No livro, a Lucy ela é descrita até de forma chata, pela insistência com que essa descrição é nos dada, o quanto ela é uma garota meiga, o quanto ela é uma garota gentil, o quanto ela é simpática. E aí você tem no filme, do Francis Ford Coppola, uma Lucy que mesmo antes de ser transformada em vampira, tem alguns aspectos, vamos assim dizer, eróticos e vulgares até.
E isso não condiz com o livro em absoluto. No livro, a Lucy, ela só passa a ter esses comportamentos sensualizados, eróticos, quando ela completa a transformação dela numa vampira, ou seja, ela virou desmorta, ela não é mais a Lucy, ela é um ser demoníaco ali que ocupa o corpo da Lucy, mas a alma da Lucy não está ali. Então é uma visão que não condiz também com o filme. E por último, e não menos importante, a diferença que eu vejo entre o filme e o livro é a constituição do personagem Drácula, que no filme tem uma profundidade psicológica muito maior, até pela paixão que ele tem pela Mina Harker, mas além dessa parte que nós já comentamos, tem uma associação no filme do Coppola a imagem do Drácula a um personagem da história romena, que é o Vlad Tepes. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, deixa eu olhar minha cola. É o Vlad Tepes, que também era conhecido como o Empalador. Gente, empalador era uma técnica de tortura medieval, porque esse cara era do século XV, em que as pessoas eram colocadas numa estaca. Então eu enfiava assim, tipo, imagina uma estaca, eu enfio o meu inimigo, ó, tá aqui, eu vou enfiar uma estaca no meio dela e deixá-la agonizando lá até morrer. Então esse cara, ele era bem cruel, meio sanguinolento, inclusive, e ele era conhecido como Vlad o Empalador, e foi um personagem aí do exército romeno. Gente, eu não vou entrar porque eu mal conheço a minha história, imagina, da Romênia. Mas, enfim, o tal do Vlad Tepes, ele também era conhecido como Vlad Dracul. Lembra? Dracul. Por conta da Ordem do Dragão. Então, esse Drácula vem do dragão. Então, a Ordem do Dragão, que era a ordem que ele pertencia aí, da família, exército, lá eu dele. Daí a associação do nome, com certeza o Bram Stoker, que estudou por 7 anos para escrever a obra Drácula, ele evidentemente sabia dessa associação, mas o personagem dele não tem nenhuma correspondência direta ao Vlad Tepes, tá? O personagem da história da Romênia, Vlad Tepes, ao contrário do que o filme sugere desde o início, de que há essa correlação entre o Vlad o Empalador e o próprio Conde Drácula, ok?